Você admira ou rejeita como seus pais lidam com dinheiro? Independente da sua resposta, eu quero te dizer que teu resultado financeiro de hoje é reflexo desse sentimento. Estamos começando mais um momento em que iremos falar sobre finanças. Hoje o nosso tema é repetição de padrões. Repetição de padrão. Então, a gente vai abordar esse tema e eu tenho certeza que esse tema vai te levar a um novo nível na tua vida. Acompanha a gente e pega papel e caneta, porque nosso tema hoje está incrível. A gente vai começar te trazendo aqui alguns padrões financeiros até comuns, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Padrões financeiros até comuns, se a gente for parar para observar algumas pessoas à nossa volta. Mesmo tendo dinheiro, eu digo que não tenho. Mesmo tendo dinheiro, a pessoa diz que não tem. Um outro padrão muito comum, paga tudo parcelado. Um outro padrão muito comum, vive da ajuda de pessoas. É muito comum isso. Tem mais um. Você paga as contas sempre com atraso. E aí é porque não imprimiu o boleto, porque não recebeu o boleto por e-mail, porque o aplicativo travou. Os motivos são N's, né? Mas o importante de você observar é que esse padrão, ele já está tão implantado que acontece tudo para que ele se realize. E aí, nessas realidades, né, desses padrões que a gente trouxe, eles levam a dois caminhos, tá? Um é a repetição do padrão, né? Repetir o mesmo padrão, ou rebelar o padrão. E aí, quando eu repito, eu tenho o mesmo comportamento, né? Quando esse padrão ele é repetido, existe o mesmo comportamento e leva ao mesmo resultado, ok? Mas quando ele é rebelado, o comportamento é outro, né? Pode ter uma pequena diferença, uma diferença significativa, ou ele pode ir para o outro extremo. Então, o comportamento pode ser totalmente diferente, mas o resultado é o mesmo. Rebeca, como assim o resultado é o mesmo? A ação foi totalmente diferente para ter outro resultado. Como que o resultado é o mesmo? Porque quando existe um sentimento que vai limitar e firmar esse padrão, ele acontece. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu resultado, ele é baseado no sentimento que motiva o teu comportamento. Então, quando eu repito o padrão, eu tenho os sentimentos que levam a essa repetição de padrão. Mas quando existe o rebelar do padrão, ou seja, agir de forma diferente, né, que os meus pais agiram, qual é o sentimento nesse comportamento? E aí os sentimentos são diversos, apesar de serem, na maioria dos casos, sentimentos disfuncionais, né? Então, quais são esses sentimentos? É o sentimento de raiva, é o sentimento de medo, é o sentimento de culpa, é o sentimento de insatisfação, de rejeição, é o sentimento de ansiedade, de vergonha. Então, esses são os sentimentos que levam ao resultado, independente da ação ser igual ou diferente,
ok? Repetiu o padrão, teve o mesmo comportamento e o mesmo resultado. Rebelou o padrão, teve um comportamento diferente, agiu diferente, mas o resultado foi o mesmo. Porque o sentimento é de dor. A mesma dor daquele que repete é a dor daquele que rebela. E aí, quando você se conhece, você consegue identificar, né? Os sentimentos, consegue identificar as dores, né? Da onde vem, mas quando você não se conhece, essas dores, elas são inconscientes, mas elas existem. Porque não é o fato de eu não conhecer, de eu não acessar, que elas vão deixar de existir. Elas simplesmente existem porque são sentimentos que foram construídos. E aí, qual é a frase que vai justificar o repetir ou rebelar um padrão? Existe a frase que vai justificar o repetir o padrão. Normalmente, qual é a frase? Ah, eu sou assim porque meus pais eram assim. Eles me ensinaram assim. Então, eu sou assim, sou igual a eles. Eu vivo igual a eles. Então, essa frase, essa mentalidade já justificou o repetir o padrão. Mas tem a frase que é de quem rebela, ok? E aí, quem rebela traz que frase? Eu jamais vou passar por isso de novo. Eu jamais vou viver isso na minha vida novamente. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Sente o peso do sentimento, né? O peso da dor que traz esse eu jamais vou passar por isso novamente. Tem dor, tem aqueles mesmos sentimentos disfuncionais do sentimento que levou a repetir o mesmo padrão, né? O medo, não, eu vou fazer igual meus pais porque foi assim que eu aprendi, eu tenho medo de fazer diferente, eu tenho vergonha de fazer diferente, vai que não dá certo. Não, deixa eu repetir aqui, porque aqui eu já conheço como é, eu sei que é meio difícil, mas eu já sei como é que é. Então, existe esse peso do sentimento disfuncional. E aí, eu te pergunto assim, qual é o preço que você tem pago por estar repetindo os padrões disfuncionais financeiros que teus pais viveram? Qual o preço que você tem pago por isso? E a mesma pergunta serve para quem está rebelando esses padrões. Qual o preço que você tem pago por rebelar o padrão dos teus pais? Porque se o sentimento é o disfuncional, você está pagando um preço muito caro, tanto por rebelar quanto por reproduzir o mesmo padrão, por repetir o mesmo padrão. E aí eu quero que você pare um pouquinho e pense qual é o preço que você tem pago por manter esse sentimento te deixando nesse mesmo padrão financeiro. E aí eu te trouxe aqui alguns que de repente vai te ajudar, né? Quem está nesse processo de autoconhecimento, quem está buscando, quem está, né, começando a buscar isso, vai abrir um pouco a mente, vai abrir aquela janelinha que você vai começar a ver uma outra possibilidade. E aí, de repente, se você está repetindo um padrão, o preço que você está pagando é de viver uma vida limitada, assim como os teus pais viveram. O preço que você está pagando por repetir um padrão com sentimento errado, porque não é o problema não é repetir o padrão, ok? O problema é o sentimento em repetir esse padrão. Então, qual é o preço que eu estou pagando por repetir esse padrão com sentimento errado? Pode ser privar os seus filhos do que você foi privado quando criança, quando adolescente.
você se sentir menor do que as outras pessoas. São preços muito caros. São preços muito caros. Porque isso aqui, ele vem através do medo, da raiva, da insegurança, de sentimentos disfuncionais. Mas para você que está rebelando o padrão que seus pais viveram, mas o motivo sendo esses mesmos sentimentos, você também está pagando um preço muito alto. Está pagando um preço muito caro. Então você está comprando coisas para suprir um vazio interno que você nem consegue ver o que é. Esse é o preço que você está pagando. Você está pagando um preço de dar coisas para o teu filho, dar coisas, mas está privando o teu filho do maior tesouro que ele pode ter, que é a tua companhia. É a tua construção nele. Esse é o maior tesouro que você pode deixar para o teu filho. Construir nele um homem de bem, uma mulher de bem. E se você não está fazendo isso, se você está dando coisas para o teu filho, você está pagando um preço muito caro. Um outro preço que você está pagando por rebelar aquele padrão que de repente não te fez muito bem quando criança, né? Você sofreu. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas você está pagando um preço de trabalhar muito e não ter tempo nem para se olhar. Não ter tempo de cuidar da tua saúde. Não ter tempo de se relacionar com Deus. Não ter tempo para os teus filhos, para o teu cônjuge, para o teu esposo. Não ter tempo de olhar para esses pais com mais amor. Esse é um preço muito alto que você está pagando. Então, percebe que rebelar ou repetir um padrão te leva a pagar um preço? Se o sentimento for disfuncional, a chave disso tudo é o sentimento que te leva a rebelar ou a repetir um padrão. E aí eu trouxe aqui um exemplo até que a gente vê muito, né? Por exemplo, os pais queriam ali uma segurança, né? E aí viveram a vida inteira no emprego, né? Numa estabilidade. Desde da primeira assinatura na carteira, passaram a vida inteira no mesmo emprego ou fizeram algum concurso. Então, procuraram uma estabilidade. Mas a estabilidade, ela traz uma limitação. Ela traz a limitação do salário, ok? Então, existe ali um limite para um padrão de vida. Só que aí, o que acontece? Esse padrão, né, de querer uma estabilidade, de repente, para você não é o legal. E aí, o que acontece? Não, eu vou empreender, eu vou montar meu negócio, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou ganhar dinheiro, eu não vou viver limitado a um salário, um salário X, né? Eu quero mais, eu quero dar voos mais altos. E aí empreende, aí vira uma empresa maior, e aí de repente você está ali, né? Ganhando muito bem, tendo resultados financeiros que jamais pensou. Mas lembra que o sentimento disfuncional te leva ao mesmo resultado, inconscientemente existe uma autossabotagem. E aí as coisas começam a não dar certo, começam a dar errado, começa a perder negócio, começa a perder dinheiro, porque o sentimento é disfuncional. Então, fixa bem isso. O problema não é repetir ou rebelar um padrão. O problema é qual é o sentimento que você está agindo. Qual é o sentimento que está te fazendo caminhar? Porque o sentimento é algo que está dentro e só você pode trabalhar.
Mas existe um passo, um único passo para você reverter essa situação. E esse passo é o perdão. Esse é o único passo que você pode dar para reverter tudo isso. Independente de você repetir ou rebelar o padrão dos teus pais, você pode ter o sucesso, ter a prosperidade, ter a abundância que você deseja ter, que você sonhou ter e merece ter. E aí, para esse único passo, existem 4 pontos fundamentais. 4 pontos que vão te fazer, te levar, né, a de fato a esse perdão, para você poder viver a vida que você merece. O primeiro ponto, saiba a história dos teus pais. Saiba da história deles, o que eles passaram, como foi a infância, como foi a adolescência, como é que eram as datas comemorativas, como é que era no dia do aniversário. Tinha Natal? Teus pais já chegaram a ganhar presente do Papai Noel? Quando criancinha pequena, que acredita no Papai Noel? Como é que era isso para eles? Como é que era essa vivência? Como era o dia a dia? Como era o café? Como era o almoço? Como era o jantar? Saiba dessa história. Saiba a história dos teus pais. Segundo ponto, entenda e compreenda essa história. O primeiro é saber, o primeiro é conhecer. O segundo é entender, é compreender, é destrinchar os fatos, é destrinchar essa história, esmiuçar essa história, para você poder entender e compreender qual o sentimento de fato existe dentro desses pais. O terceiro ponto é que eles fizeram com você o que um dia os pais deles fizeram com eles. E esses avós fizeram com seus pais o que um dia os pais deles fizeram com eles. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E você? O que você está fazendo com seus filhos? Você está fazendo o mesmo que os seus pais fizeram com você? Essa pergunta, lembra que no começo pedi para você pegar um papel e caneta? Anota essa pergunta. O que eu estou fazendo com meus filhos? Eu estou fazendo o mesmo que os meus pais fizeram comigo? Essa pergunta é muito importante. É muito importante. E você vai anotar para você refletir nela durante o restante da semana. E o quarto, e a meu ver, dentro da minha experiência, tá? É o mais importante. Perdoe com a razão. Decida perdoar todos os dias. Tire o romantismo desse perdão. Quem decidiu mudar foi você e não seus pais. Tire a emoção desse perdão. Tira a emoção. Perdoa com a razão. Traz os fatos. Rebeca, que fatos, Rebeca? Primeiro, teus pais te deram a vida. Um não deles, 3 letrinhas, não. Um não deles, você não estaria aqui me assistindo hoje. Então eles te deram a vida. Que eu imagino que seja o teu bem mais precioso. Segundo fato, eles foram o melhor que eles poderiam ser.
Eles foram o melhor que eles poderiam ser. Dentro, lembra da história? Dentro daquela história de vida que eles trazem, dentro dos sentimentos que essas histórias construíram dentro deles, eles foram os melhores que eles poderiam ser com você. Terceiro fato, eles me proporcionaram o melhor, muito mais do que eles já tiveram. Então pensa nisso. Volta lá na história deles e detalha como foi a infância e como foi a tua infância. Talvez se você tivesse tido o que eles tiveram, você não tivesse aguentado. Então tenha certeza, teus pais te deram o melhor que jamais eles tiveram. Eles te deram situações, te deram coisas, te deram amor que jamais eles tiveram. E o quarto ponto, né, o quarto fato, lembra que era para trazer os fatos? O quarto fato, eles dão a vida deles por você. Eles dão a vida deles por você. E aí é profundo mesmo, mexe bem e é para pensar de uma forma, como eu coloquei aqui, né? Sem esse romantismo, sem, cara, por que eu tenho tanta raiva, tanta mágoa, tanto ressentimento? Se a história deles, talvez se eu tivesse vivido, eu não teria aguentado. Eu não teria aguentado. Então, lembra aqui os 4 pontos do perdão. Saiba da história de seus pais. Segundo ponto, entenda e compreenda essas histórias. É identificar os sentimentos, é identificar o que foi construído neles. O terceiro ponto é saber, até me perdi. O terceiro ponto é entender que o que fizeram com eles, eles só repetiram e fizeram com vocês. E a pergunta que eu deixo, o que você está fazendo com seus filhos? O quarto passo, o quarto ponto do perdão, perdoar todos os dias de forma racional. Porque se você colocar emoção, você vai estartar a criança que sofreu, que está dentro de você. E aí a dor pode deixar o perdão de lado. Então seja racional, traga fatos. Porque se um fato desses que eu coloquei aqui deixasse de existir, a tua vida seria totalmente diferente e eu tenho certeza que muito pior. Teus pais te deram a vida, teus pais te deram tudo que eles poderiam de melhor, deram o melhor deles para você. Eles jamais tiveram o que você teve. Eles jamais viveram o que você viveu. Eles te proporcionaram o que eles jamais viveram. E eles dão a vida deles por ti. Tenha certeza disso. E aí, se você gostou desse conteúdo, segue a gente do Simples Mãe aqui no Instagram, lá no YouTube. Se você anotou aí, né, esse conteúdo, anotou algumas informações, vai refletir sobre isso, algumas fichas vão cair, volta aqui, assiste novamente, porque eu sei que esse conteúdo é muito profundo. Então assiste quantas vezes você precisar. Assiste, temos outros conteúdos, né? E aí aqui eu já te coloco a nossa agenda, né, de lives do Simples Mãe. No domingo, tá?
falando sobre família, Aline Kate Paula, domingo às 17 horas. Todo domingo, 17 horas, nós temos aqui a live com a Aline, falando sobre família, e são temas assim maravilhosos, conteúdos e trazendo também o dia a dia, né? Para a gente poder vivenciar essas novas experiências, colocando em prática esse conteúdo na nossa vida. Toda segunda-feira nós temos o Documentando. E aí estamos eu, Aline Kate Paula e Luciana Ferreira. Nós trazemos aqui experiências que nós vivemos nesse caminho em que a gente vem, nesse crescimento, né, nesse autodescobrimento, nessa construção de nós mesmos, como mulher, como mãe, como esposa, como filha de Deus. Então, vem para o Documentando toda segunda-feira às 21 horas. Na quarta-feira você está aqui comigo, falando sobre finanças, também às 21 horas. E fechando a semana de lives com a Luciana Ferreira, na quinta-feira, falando sobre produtividade, sempre ao meio-dia. Então, vem com a gente, nos acompanha, assiste, reassiste nossas lives, nossos conteúdos. Eu tenho certeza que a tua vida vai começar a mudar, você vai começar a ver N possibilidades, e eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos positivos disso. Então vem com a gente, segue a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu te desejo agora uma ótima noite, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijão. Tchau, tchau, gente.